Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Igreja da Família. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Ela é especialista em cura emocional, inteligência emocional. E mais do que isso, ela também trabalha a nossa espiritualidade. Então, mulheres que estão aqui já chamam todo mundo para assistir esse podcast, porque hoje nós estamos com a Tuane Damiani. Seja muito bem-vinda, Tu. Muito obrigada, o prazer é todo meu, é uma honra poder estar aqui nessa igreja abençoada. Eu amei esse lugar. Quando eu entrei aqui, eu já senti a presença do Senhor. Glória a E com Deus. essas mulheres lindas, muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Gente, e eu vou contar assim, só um parêntese, né? Ela é minha amiga pessoal, então eu não posso deixar de dizer que ela é uma bênção na minha vida, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, mas que trabalha, assim, as nossas emoções, porque mulheres feridas ferem, mulheres curadas curam. Uau. E eu quero te perguntar uma coisa, porque hoje muitas mulheres que estão aqui nos assistindo agora, elas vivem uma sobrecarga muito grande, né? São mulheres que estão com dores emocionais e, sem querer, elas acabam descontando isso na família, naquelas pessoas que estão próximas delas. Então, como quebrar esse ciclo? Na verdade, nós somos vítimas de outras vítimas. Mas nem por isso a gente tem como culpar e deixar com que isso impeça cada mulher dessa de viver a vida que Deus tem para elas, de viver algo novo. Então, Deus pode fazer todas as coisas. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Mas a única coisa que Ele não pode fazer por nós é a nossa parte. Então, o primeiro passo é, de verdade, descobrir quem é essa mulher. Quem é essa mulher? E fazer uma coisa de cada vez, para que ela não sinta essa sobrecarga e entendendo que ela não é a Mulher Maravilha, que ela não precisa de dar conta de tudo. Ela pode ir fazendo uma coisa de cada vez e entendendo que quando ela está bem, toda a sua casa fica bem. É bem isso. Né? E como se libertar, né? Eu sei que hoje nós temos muitas feridas. Sim. Eu não conheço ninguém que teve uma vida perfeita, uma infância perfeita, né? Mas a maioria de nós vem com feridas emocionais e a gente traz isso para o nosso relacionamento. Então, como que a gente faz? Porque as culpas daquilo que a gente está carregando do passado vêm junto. Sim. Como se libertar? Eu sei que precisa de um processo, mas existe algo que a gente pode fazer assim, hoje já, para eu sentir algo acontecendo, para eu sentir a transformação acontecendo na minha vida? É necessário dar o primeiro passo. É necessário reconhecer que sozinha você não está dando conta. Porque o que a gente mais peca, o nosso maior erro, é continuar tentando fazer tudo sozinha. E o orgulho é o maior sabotador da nossa bênção. É ele que nos impede muitas vezes de pedir ajuda e de reconhecer mesmo e dizer assim, olha, até hoje eu vivi assim e eu reconheço que eu preciso de ajuda e que eu posso viver algo novo, eu posso viver a vida que Deus tem para mim. Então, o primeiro passo é verdadeiramente dar o primeiro passo e reconhecer. Tudo começa com a consciência, porque se você não tem consciência que você não está dando conta, se você não tem consciência que é necessário haver uma transformação de vida, como é que isso vai acontecer? Né? Então, às vezes, Deus está ali assim, filha, eu tenho algo melhor para você, eu tenho uma vida melhor para você, mas se você não reconhece isso, que existe algo dentro de você que precisa de ser mudado, como é que Deus vai fazer? E muitas vezes a gente fica querendo fazer tudo sozinha realmente. Sim. Muitas vezes a gente quer dar conta de tudo, achando e se culpando. E muitas vezes também a gente espiritualiza muita coisa. Verdade. Né? Então, quando você disse, ó, Deus não vai fazer a sua parte, isso é algo muito forte que a gente precisa entender que o passado não nos define, né? Com a gente certeza, escreveu uma nova com história a partir de certeza. agora. É possível? Sim, o que você viveu até aqui não define o que você irá viver daqui para frente. Então é você que vai decidir. A gente não tem como apagar o nosso passado. Foi engraçado que um dia uma amiga falou para mim assim, olha, eu queria apagar o meu passado. E aí a gente perguntou, mas você quer ter Alzheimer? Porque só se você tiver Alzheimer.
né? Mas então não tem como apagar, mas a gente pode ressignificar isso. E há uma jornada a ser vivida, sabe? A gente não tem como espiritualizar tudo e nem achar que assim, eu li um livro, já transformou minha vida. Eu fiz um curso, a minha vida já está transformada, eu não preciso de mais nada. Eu fiz uma mentoria e a minha vida já está... Né? Então, assim, existe uma jornada, uma caminhada a ser percorrida para que possa haver essa transformação da vida dessa mulher e, consequentemente, naturalmente, de toda a sua casa. De toda a sua casa. Porque ninguém muda ninguém. Mas quando uma pessoa muda, eu digo sempre que o primeiro que se levanta salva a sua casa. O primeiro que se levanta salva a sua casa. Então, é natural, como você começa a ter atitudes novas, vocabulário novo, tom de voz diferente, porque até o tom de voz influencia. Então, um tom de voz diferente, comportamentos novos, ambiente certo, pessoas certas, com conhecimento correto, irão levar cada mulher a viver algo extraordinário. A viver algo extraordinário. E você atende mulheres. Então, são mulheres que chegam para você, cheias de dores, feridas, muitas vezes abertas na alma. Sim. Alguém já te tocou profundamente assim, que você diz assim, meu Deus, isso aqui eu nunca vou esquecer? Muitas, muitas. Primeiro que eu falo para elas assim, olha, quando você junta a ciência com Jesus, a cura. Uau. A cura. E por mais que a gente treine, por mais que a gente estude, né, por mais que eu busque o conhecimento, eu também sou humana, sou carne e osso. E eu falo para elas, olha, além de tudo isso, é um processo muito espiritual. Então, fica ligada nos levantes. E assim, Aline, o que eu mais acho engraçado é que todas as sessões, primeira sessão, o primeiro encontro, quando a gente marca, até hoje, não teve uma mulher, foi 100% unânime. Todas as mulheres chegaram com algum impedimento, com algum obstáculo, sabe? Para chegar até a primeira sessão, o carro quebrou, o filho adoeceu, o marido demorou, atrasou, sabe? E eu falo, ela adoeceu, ela sentiu dor de cabeça, e eu falo, Senhor, misericórdia, sabe? Então, a gente precisa de entender que além do mundo real, há um mundo espiritual muito forte. Há um mundo espiritual que está ali trabalhando a nosso favor e contra nós o tempo todo. E a gente precisa de estar muito ligada nisso para que a gente possa identificar e não perder a nossa bênção. Tá difícil, continua, sabe? Tá tendo obstáculo, continua marchando, continua buscando, busca ajuda mesmo, busca o conhecimento, né? Porque a gente pode sim ser mulheres, seres humanos infinitamente melhores. Graças a Deus. Graças a Deus. E quando você falou de orgulho, como que eu identifico se eu estou tendo orgulho? Porque é muito difícil a gente entender algo que a gente não conhece. Então, como identificar se eu sou uma pessoa ou estou sendo uma pessoa orgulhosa? Na verdade, o orgulho, ele entrou nas nossas vidas desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Então, pessoas que passaram por brigas no casamento, viram brigas no casamento, de alguma forma se sentiram rejeitadas e elas tiveram que se defender muito cedo, elas tiveram que vestir uma capa de proteção. O orgulho, ele é uma capa de proteção, ele vem para dizer assim, olha, oba, encontrei um coração ferido, agora eu vou te proteger. Então o orgulho, ele entra na nossa casa ou em nós, desde pequenos. Eu vou te dar um exemplo. Ele entra muito cedo. Sabe aquela criança quando a gente pega o brinquedo dela e guarda e ela diz assim, também eu nunca mais vou ser seu amigo. Como se ele tivesse como ser nosso amigo, né? Às vezes até o nosso filho mesmo, a gente fala, olha, você já deu seu tempo, me dá esse brinquedo. E ele diz, nunca mais eu vou ser seu amigo. O que ele está fazendo? Ele está se protegendo, né? Então, o orgulho entrou ali. E o orgulho, não quero sofrer de novo. Não quero sofrer de novo. Entende? Então, é algo que ele faz para se proteger. O orgulho, ele vem para nos proteger. E com isso, nós criamos votos secretos em nós. Eu criei vários votos secretos comigo desde a minha adolescência, muito cedo. Então, eu tinha muita dificuldade em ser submissa ao meu marido, por exemplo. Por quê? O meu pai, ele era muito mandão.
Ele era muito mandão, eu via ele brigando com a minha mãe. Então, eu dizia assim, eu nunca vou obedecer um homem. Homem nunca vai mandar em mim, sabe? Eu fiz esses votos secretos comigo mesma. Eu nunca vou depender de homem. Eu nunca vou, sabe? Então, para mim, eu tive que viver uma jornada e todos os dias, né? Eu falo que o tratamento, o processo, ele é diário, ele não acaba nunca. Para eu conseguir entender que nós mulheres, nós precisamos sim ser submissas aos nossos maridos. O homem é o cabeça e a mulher é o corpo. E eu estava sendo orgulhosa, porque foi tudo aquilo que eu vivi, que eu ouvi, que eu senti desde a minha infância até aqui, que me fizeram ser orgulhosa. Com isso, eu criei os meus votos secretos. Ninguém nunca mais vai mandar em mim. Ninguém vai mandar em mim como o meu pai mandava na minha mãe. Ninguém vai fazer comigo como o meu pai fazia com a minha mãe. Eu não vou ser submissa, eu não vou... Sabe? E isso fez com que o meu casamento, por muitos anos, se tornasse um casamento de confusão, de briga. E glória a Deus, com toda a jornada que eu percorri, sabe? Porque eu digo, como eu cuido das mulheres, eu também tenho quem cuide de mim. E com toda essa jornada, com toda essa ajuda, eu aprendi, sabe? E eu tenho tirado orgulho todos os dias. Porque todos nós, seres humanos, somos orgulhosos. Todos nós temos orgulho dentro. A gente pode até dizer que não. Porque você ser uma pessoa boa, você ser educada, você ser gentil... Você ser bacana. Isso, sabe? Isso é obrigação. Você tratar as pessoas bem, isso é obrigação. Isso não é uma virtude, é uma obrigação. Mas o orgulho, ele começa quando você diz assim, eu não sou orgulhosa. Uau! E aí, tá falando ao coração de alguém? Porque, eu não sou orgulhosa. Se você tá conseguindo identificar agora, só nessa frase, você já entendeu, né? Uau! Então, é uma capa de proteção. Sim. Pra ninguém me machucar mais. Ninguém nunca mais. Eu nunca mais vou passar por isso. Uau. Né? Olha, eu era tão orgulhosa que eu não conseguia esperar nada de ninguém. Eu não conseguia esperar ajuda de ninguém. Então, eu queria fazer tudo sozinha, dentro de casa mesmo. Assim, eu boto o lixo para fora, lavo a louça. E nós mulheres, nós temos essa virtude de a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente dá conta de tudo. E no final você pergunta assim, meu Deus, como eu consegui fazer tanta coisa? E uma amiga disse para mim, você está sendo orgulhosa. Pede ajuda. Eu dizia, mas eu não consigo esperar. Eu peço meu marido para botar o lixo para fora, mas ele demora. E eu não conseguia esperar. E quando eu entendi que isso era orgulho, por quê? Eu fazia tudo, eu dava conta de tudo, eu não pedia ajuda. E no final do dia eu estava cansada, sobrecarregada. Então eu sempre estava com dor de cabeça, estressada. Aí eu não ia namorar com meu marido. Eu não tinha paciência com os meus filhos. Mas eu tô ali, dando conta, fazendo tudo sozinha. Entende? Então, que vida é essa? Que vida é essa? A vida que o Senhor tem para nós é uma vida de plenitude, é uma vida de calmaria, de paz, de graça, de dizer assim, olha, hoje eu não estou bem e está tudo bem. Nós não somos obrigados a estar bem todos os dias. E pedir ajuda não é vergonha, pedir ajuda é humildade. E aí eu comecei a pedir e a aprender a esperar o tempo dele, porque a gente precisa também aprender a respeitar as diferenças. E a entender que cada um tem um perfil comportamental. Eu tenho um perfil, ele tem outro. E quando ele dizia, não, tá bom, eu vou colocar o lixo para fora. Eu contava até 10 e eu ficava ali, treinando. E a gente precisa de treinar. Treino, até se tornar. E eu respirava, eu contava até 20, 30. Aí ele ia lá, botava o lixo para fora e estava tudo bem. Eu ficava feliz, né? É você treinar a ser a sua real versão. Exatamente. Né? Porque o Senhor, Ele nos chama para que nós sejamos as mulheres de Provérbios. Sim. Mas é desafiador porque a gente foi treinado o contrário. Exatamente. Nós somos treinados a não depender de homem, nós somos treinados a dar a última palavra, a não levar desaforo para casa, coisas assim, né? Que o mundo, e a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com esse mundo, né? Sim. Então a gente precisa voltar para a palavra, entendendo que nós somos seres humanos, na nossa humanidade a gente precisa de ajuda. Com certeza, né? Com certeza. Mas quando a dor, né? Tem muitas mulheres que talvez estejam assistindo aqui agora e que estão sofrendo. Quando essa dor parece maior do que a força para mudar, o que você diria para essas mulheres? Uau. Eu já estive nesse caminho. E se eu sair, se eu fui curada, você também vai ser.
Eu já estive nesse caminho. E, de verdade, o primeiro passo é você buscar mesmo o Senhor, sabe? É o Senhor que cura, é o Senhor que salva, é o Senhor no seu quarto de oração, no seu quarto de guerra. E eu falo, olha, toma um banho gelado, passa um blush no rosto, põe uma roupa e se levanta. Porque uma coisa é você chorar um dia inteiro e dizer, eu não tô bem. Tá tudo bem. Você pode chorar o dia inteiro, se derramar. Outra coisa é você chorar um dia, chorar outro e se entregar. E essas mulheres, você precisa de saber que dentro de você há uma força infinitamente maior do que você pode imaginar. Então, eu cheguei no fundo do poço e eu entendo muito bem o que é o fundo do poço. Só que muitas pessoas não entendem o que é o fundo do poço, sabe, Aline? Porque o fundo do poço, quanto mais você cava, mais água você vai achar lá no fundo. A água cristalina. É como você cavar um poço artesiano, sabe? E quando você chega no fundo do poço, você tem essa oportunidade de tomar essa água, de beber essa água e dizer, vou sair daqui. Renovei. Renovei, exatamente. Mas essa decisão, ela está nas suas mãos. Ela está nas suas mãos. É uma escolha diária que você tem que fazer. Olha, eu posso continuar aqui, no fundo do poço, ou eu posso beber dessa água e sair daqui. E se necessário for, peça ajuda. Peça ajuda, porque eu estou aqui, porque um dia eu pedi ajuda, sabe? Porque eu cheguei no fundo do poço, eu tive depressão, eu tive crise de pânico, eu tive ansiedade. E eu bebi dessa água e eu disse, eu quero ajuda. Então, é sobre isso. Nós precisamos uns dos outros. Muitas mulheres se sentem desconectadas delas mesmas. Sabe aquela mulher que olha no espelho ou não se reconhece ou não entende a sua missão, o seu valor? Muitas mulheres não reconhecem o valor que elas têm. E isso é muito forte. O que você diria para elas voltarem a se enxergar com amor, entendendo que elas não são alguém que não foi desejada, amada? O que você diria para elas? Eu diria, se olhe como Jesus te vê. Porque o homem, ele vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Eu diria, você tem valor, você é única, você é especial, você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, se você é a imagem e semelhança do Senhor, como é Jesus para você? Jesus é lindo, Jesus é forte, Jesus é amor, Jesus é alegria, Jesus é paz. Então, se Jesus é tudo isso e você é a imagem e semelhança dele, você também é tudo isso. E na prática, eu sempre vejo você trabalhando com as mulheres, né, na rede social também, mas o que elas podem fazer para ativar isso nelas? Porque nós não queremos aqui motivar ninguém. Sim. Nós queremos ativar, né? Então, como fazer na prática assim para essa mulher já dormir hoje sendo ativada e acordar amanhã sabendo quem ela é, claro, entendendo que ela vai viver o processo, mas para ela já dar o primeiro passo? O primeiro passo é eu sou. Yes. Eu sou, sabe? É ela se sentir. Mas também não adianta ela dizer isso da boca para fora. Ela precisa de dizer, eu sou. E crendo. Eu falo que quando você entende, que está tudo na palavra. E o Senhor, ele fala, se creres, verás a glória de Deus. Só que se você não acredita, você não vai conseguir. Se você mesma não acredita em você, se você mesma não acredita que você é, não adianta eu chegar para você e dizer, você é linda, você é maravilhosa, você consegue, você merece. E alguém ou outra pessoa chegar, o seu marido te elogiar. Tem mulheres que não conseguem receber nem elogios. Tem mulheres que falam assim, imagina, não, que isso, não. É você que é. Não, ao invés de dizer, obrigada. É verdade, né? Assim, meu Deus, eu sou. É tipo aquela mulher que você diga,
você diz, eu comprei essa... Nossa, tá linda essa roupa. Ah, é baratinha. Isso aí, tipo isso? é uma crença de merecimento baixa, sabe? É como se ela não merecesse aquele elogio, não merecesse aquela roupa que ela tá vestida, não merecesse o ambiente, a casa que ela mora, não merecesse a família que ela tem. Então, assim, o primeiro passo é se olhe na frente do espelho hoje, mas com fé, com coragem. E acreditando e diga, eu sou forte, eu sou amada, eu sou única, eu sou especial, eu sou querida, eu sou filha do Pai, eu sou herdeira do trono, eu sou a princesa do Senhor, eu sou, sabe? Eu sou. E fala isso, repete isso por muitas vezes. E faça esse exercício todos os dias. Isso muda. Esse é um dos exercícios que eu faço durante todo o processo de coaching que eu faço com essas mulheres e é transformador. De preferência, eu coloco uma música, sabe, bem forte. Eu faço isso lá em casa e às vezes eu me passo de doida, só que pra gente viver o extraordinário, a gente precisa de passar pelo ridículo e tá tudo bem, né? O importante é eu ficar bem, é você ficar bem. E não se preocupar, o que as pessoas vão pensar de mim? O que vão falar de mim? As pessoas estão deixando de viver a vida que Deus tem para elas, porque elas estão pensando muito no que as outras pessoas vão pensar. E estão esquecendo delas, né? Fazem de tudo para agradar outras pessoas, fazem de tudo por outras pessoas e esquecem delas. E aí vivem se achando inferior, sobrecarregada, cansada, triste. Mas cada um só vive a vida que tolera. Então, meu recado hoje para todas as mulheres é: a única pessoa que pode mudar tudo isso é você mesmo. Nós somos as únicas pessoas. Uau. E eu sou, então, eu sou quem a palavra diz que eu sou. Sim. Né? E eu faço antes de dormir, após acordar, é tipo isso? Sim, é uma ativação, né, que a gente faz. Pode ser antes de dormir, pode ser quando acordar, né, de manhã cedo. Então, eu sou... Faça a sua oração de manhã e vá para frente do espelho e faça esse exercício mesmo de ativação, dando um comando para o seu cérebro, para todo o seu corpo e para todo o inferno ouvir. Uau! Eu sou forte, eu sou maravilhosa, eu sou especial, eu sou única, sabe? E vale falar, por exemplo, aquilo que eu quero viver, tipo, eu não sou uma pessoa muito disciplinada, mas eu quero ser. Então vale dizer, eu sou disciplinada? Sim, com certeza. Eu me acho muito, muito grossa, eu queria ser mais doce. Então diga, eu sou doce, eu sou calma, né? E as suas palavras, além de tudo isso ainda, além de toda a ciência, de toda essa ativação, as palavras, tudo aquilo que sai da nossa boca tem muito poder. Tem muito poder, tudo aquilo que sai da nossa boca, nós estamos profetizando, declarando o tempo todo. Então, fala mesmo, fala para Deus ouvir, fala para todos ouvirem, para todo o inferno ouvir, fala e profetiza a vida que você quer viver, profetiza os filhos que você quer ter, profetiza o marido que você quer ter, porque se você amaldiçoa a sua casa, a sua vida, o seu marido, os seus filhos o tempo todo, o seu trabalho, os seus amigos, o seu chefe, como é que você vai ter uma vida, sabe, uma vida de paz? Se você... E uma vida de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Porque Sim. Deus tem planos maravilhosos para nós. Sim. Mas muitos irão passar por essa vida sem viver o plano original de Deus, porque não viveu a sua real versão. Eu falo, não existe melhor versão, existe a sua real versão. A versão que você nasceu para ser, né, de acordo com aquilo que Deus tem para você. E agora, quero te perguntar. A pergunta que não quer calar, porque nós sabemos que nós não somos daqui, que nada aqui é nosso, os nossos filhos e tudo aquilo que a gente faz é para o Senhor. Sim. Eu sei que o seu trabalho, ele glorifica o nome do Senhor, eu sei que mulheres são curadas, transformadas, ativadas através do seu trabalho. Mas quando você não estiver mais aqui, como você gostaria de ser lembrada? Uau! Meu Deus! Que pergunta! Eu gostaria de ser lembrada como uma mulher de Deus. Uau. Sabe? Ali vai uma mulher de Deus. Ali vai uma mulher de Deus, uma mulher que obedeceu ao Senhor, uma mulher que cumpriu a sua missão, que cumpriu o propósito de Deus, que falou de Jesus, sabe? Que falou de Jesus, que abraçou muito, que levou alegria,
que obedeceu ao Senhor para cumprir o chamado, ajudando e pensando no próximo, sabe? Ajudando, sendo canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu penso que é sobre isso, sabe? Não é sobre nós, é sobre o que nós carregamos, é sobre quem nos leva. Então, quando nós entendemos e obedecemos, e a gente vive o processo, a partir do momento que você começa a ser curada, você vai sendo usada para curar outras mulheres. Então, uma mulher curada cura outras mulheres. Uma mulher transformada transforma outras mulheres. Assim como uma mulher ferida fere outras mulheres também. Então, que nós possamos, de verdade, entender que nós precisamos ser obedientes. Obedientes e pedir cada vez mais assim, Senhor, me faz sensível a ouvir a sua voz, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, e não o que eu acho que eu tenho que fazer. Então eu quero ser lembrada exatamente assim, sabe? Uau! E diga pra gente, né, todos nós que estamos aqui, primeiro te agradecer mais uma vez por esse bate-papo incrível, e cada vez mais a gente quer que esse podcast chegue a mais e mais famílias em todos os lugares, para que possa edificar vidas, famílias, mas te agradecer em especial por nos ensinar cada vez mais a ser, né? Porque ter é consequência. E quais são as suas últimas palavras aqui para a Igreja da Família? Muito obrigada, eu estou muito feliz, para mim foi um presente participar desse momento, ter aquele encontro com as mulheres, apesar de ter sido tão rápido, mas para mim foi um presente, uma honra tremenda. Eu quero agradecer a você, muito obrigada. Primeiramente, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, a você, aos pastores da igreja, às irmãs, quanto carinho, muito obrigada. E com certeza Jesus está aqui. Amém. Jesus está aqui. Quando eu entrei nessa igreja, eu senti a presença do Senhor. Então, muito, muito obrigada pelo carinho. Eu me senti muito amada, lisonjeada, honrada, sem palavras. Muito obrigada. Gente, e esse foi mais um podcast da Igreja da Família. Semana que vem estaremos novamente aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse podcast com tantas mulheres que você ama e que sabe que vai edificar a vida delas. E a gente se vê no próximo podcast. Um beijo e até lá. Bye, bye.